Parágrafo 5. O céu e a terra. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é o Criador do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantinopolitano explicita do universo visível e invisível. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe. A criação inteira indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu ou os céus pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus, vosso Pai nos céus. Mateus 5,16. E por consequência também o céu, que é a glória escatológica. Enfim, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que estão ao redor de Deus. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre, em seguida a criatura humana que tem algo de ambas por compor-se de espírito e de corpo. Os anjos, a existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles: Angelus offici nomen est non naturae, quaeris nomen huius naturae spiritus est, quaeris officium angelus est, quaeris officium angelus est, ex el quod est spiritus est, ex el quod agite angelus. Anjo mensageiro é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Mateus 18:10. São heróis fortes que executam suas ordens, obedecendo sua palavra. Salmo 103:20. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o brilho de sua glória. Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo angélico. Os anjos são seus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, Mateus 25:31, são seus, porque foram criados por e para ele. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. São seus, mais ainda porque ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Não são todos eles espíritos servidores enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Hebreus 1:14. Eles aí estão, desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Lote, salvam Agá e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei, por seu ministério conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas. Citando-se apenas alguns exemplos, por fim, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e o do próprio Jesus. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Hebreus 1:6.
O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Glória a Deus. Lucas 2,14. Os anjos protegem a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, o reconfortam na agonia, quando ele poderia por si mesmo ter se salvado das mãos dos inimigos. Como outrora Israel, são ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. No retorno de Cristo que eles anunciam, estarão lá a serviço de seu juízo. Os anjos na vida da igreja. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ela invoca sua assistência, assim em paradisum deducante ti angeli. Para o paraíso te levem os anjos, da liturgia dos defuntos, ou ainda no hino dos querubins, da liturgia bizantina. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. O mundo visível. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial, a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Cada criatura possui bondade e perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz: e Deus viu que isto era bom, pela própria condição da criação. Todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem cada uma a seu modo um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Por isso, o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e o meio ambiente. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal, as inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem em dependência recíproca para completarem-se mutuamente a serviço uma das outras. A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e de sua vontade. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, cuida de cada uma, até mesmo dos pássaros. No entanto, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos pardais. Lucas 12:7. Ou ainda, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha.
Mateus 12:12. O homem é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isto, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Existe solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil e humilde, é preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei a meu Senhor e dai-lhe graças e o servi com grande humildade, o sábado. Fim da obra dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito, e assim o céu e a terra foram terminados. No 7º dia, Deus repousou e santificou e abençoou este dia. Gênesis 2, de 1 a 3. Essas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente pode se apoiar com confiança e que para ele serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá se conservar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador inscreveu nele. A criação está em função do sábado, portanto, do culto e da adoração de Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Nada se anteponha à obra de Deus, diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. O sábado constitui o coração da lei de Israel. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra de criação. O 8º dia, para nós, porém, nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação, o 8º dia dá início à nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira. Resumindo, os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Ad omnia bona nostra cooperantur angeli. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Os anjos cercam Cristo, seu Senhor, servem-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica para com os homens. A Igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas. Sua interdependência e ordem destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. O homem, e por meio dele a criação inteira, destina-se à glória de Deus. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. Parágrafo 6. O homem. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. Gênesis 1:27. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Primeiro, em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. Segundo, é criado homem e mulher. Terceiro, Deus o estabeleceu em sua amizade. Quarto, a imagem de Deus. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus.
Para este fim, o homem foi criado e aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura, e vos apaixonastes por ela, pois foi por amor que a criastes. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e de entrar em comunhão com outras pessoas. Ele é chamado por graça a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor, que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus, e oferecer-lhe toda a criação. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem, é por ele que existem o céu e a terra, e o mar e a totalidade da criação. A salvação dele, Deus atribuiu tamanha importância, que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Deus, de fato, não cessa de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e sentar-se à sua direita. Na realidade, o mistério do homem só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado. São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão, quando o modelou. Assim se revestiu da natureza deste último e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão. Segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará. O segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse. Eu sou o primeiro e o último. Graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só homem, ele fez toda a espécie humana. Atos 17, 26. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus, na unidade de sua natureza composta, igualmente em todos de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade de seu fim imediato e de sua missão no mundo, na unidade de sua morada, a terra, cujos bens todos os homens, por direito natural, podem usar para sustentar e desenvolver a vida, na unidade de seu fim sobrenatural. Deus mesmo, ao qual todos devem tender, na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade do seu resgate, realizado em favor de todos por Cristo. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade de pessoas, culturas e povos, nos garante que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Corpore et anima unus, uno de alma e corpo. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico expressa esta realidade com uma linguagem simbólica ao afirmar que o Senhor Deus formou o ser homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Gênesis 2:7. Portanto, o homem, em sua totalidade, é querido por Deus. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, o termo alma designa a vida humana, ou a pessoa humana inteira. Entretanto, designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor.
aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. É a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo o templo do Espírito. Unidade de corpo e de alma, o homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele assim atingem sua plenitude e apresentam livremente ao Criador uma voz de louvor. Portanto, não é lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, ele deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, graças à alma espiritual, o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas sua união forma uma única natureza. A Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece no momento de sua separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Ocorre por vezes que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo reza para que todo o nosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. A Igreja ensina que esta distinção não introduz a dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para seu fim sobrenatural e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. A tradição espiritual da Igreja insiste também no coração no sentido bíblico de profundidade do ser. Nas entranhas, Jeremias 31, 33, onde a pessoa se decide ou não por Deus. Homem e mulher os criou, igualdade e diferença queridas por Deus. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher. É uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade insuperável que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus, em seu ser homem e em seu ser mulher. Refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Deus não é de modo algum a imagem do homem, não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. No entanto, as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. As de uma mãe e as de um pai e de um esposo. Um para o outro, uma unidade a dois. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender isto em diversas passagens do texto sagrado. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliar que lhe corresponda. Gênesis 2:18. Nenhum dos animais pode ser este face a face do varão. A mulher que Deus modela da costela tirada do varão e que leva a ele, provoca da parte do homem um grito de admiração. Uma exclamação de amor e de comunhão. É osso dos meus ossos e carne de minha carne. Gênesis 2:23. O homem descobre a mulher como um outro eu, da mesma humanidade. O homem e a mulher são feitos um para o outro, não que Deus os tivesse feito apenas pela metade incompletos. Ele os criou para uma comunhão de pessoas, na qual cada um pode ser ajuda para o outro.
por serem ao mesmo tempo iguais como pessoas, osso de meus ossos, e complementares como masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne, Gênesis 2:24, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. Ao transmitir a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. No desígnio de Deus, o homem e a mulher têm a vocação de submeter a terra, como administradores de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva, à imagem do Criador que ama tudo o que existe. Cf. Sabedoria 11:24. O homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às demais criaturas, daí a responsabilidade deles para com o mundo que Deus lhes confiou. O homem no paraíso. O primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com seu Criador e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo, interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição. A Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era a participação na vida divina. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. O domínio do mundo que Deus, desde o início, havia outorgado ao homem realizava-se, antes de tudo, no próprio homem. Como domínio de si mesmo, o homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à própria afirmação contra os imperativos da razão. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Lá ele vive para cultivar e guardar. Gênesis 2:15. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Toda esta harmonia da justiça original prevista para o homem pelo desígnio de Deus será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Resumindo, Pai Santo, criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. O homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus, feito homem, imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15, a fim de que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e de irmãs. O homem é corpore et anima unus, uno de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal é criada diretamente por Deus. Deus não criou o homem solitário, desde o início, homem e mulher, ele os criou. Gênesis 1:27. Esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas. A revelação nos dá a conhecer o estado de santidade e de justiça originais do homem e da mulher antes do pecado, da amizade deles com Deus, adivinha a felicidade de sua existência no paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.